Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Timbira, a mais antiga agora é a mais nova de todas, 95,5. A partir de agora, na sua Timbira, Egma no ar, qualificando o servidor. Promoção Escola de Governo do Maranhão. Olá, esse é o programa Egma no Ar, o programa da Fundação Escola de Governo do Maranhão. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo e também nos vendo pelo canal do YouTube da Rádio Timbira. Hoje nós vamos conversar sobre dois conceitos muito interessantes. Você já ouviu falar sobre governança e compliance? Vamos ter um bate-papo muito interessante com a Nízia Seabra Seguins. Ela que é instrutora da Escola de Governo do Maranhão, advogada, assessora jurídica da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, especialista em compliance, vice-presidente da Comissão da Mulher e da Advogada da OAB Maranhão e que hoje vai estar conosco na Fundação Egma, dando uma palestra sobre esse tema, né, Nízia? E antes, um pouquinho, nós vamos conversar para você também entender esses conceitos que não são novos, mas que ela vai explicar na prática e ainda dá tempo também de participar às 15 horas da palestra lá na Fundação Egma, na Rua da Estrela, 540 no centro. Então, nós já apresentamos nossa entrevistada, seja muito bem-vinda, Nízia, à Rádio Timbira, que você ainda não conhecia esse estúdio novo, né? E vamos conversar. Para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse a diferença entre esses dois conceitos, governança e compliance. Amanda, boa tarde. Obrigada pelo convite de estar aqui novamente nesse estúdio lindo, né? E dizer que é uma honra e uma felicidade ser instrutora da Escola de Governo do Maranhão. Me sinto, assim, muito honrada e muito feliz em poder capacitar cada vez mais os nossos servidores públicos. E hoje falando dessa temática, como você já falou, tão importante, esses conceitos tão importantes, que são a governança e o compliance. Às vezes a gente escuta no nosso dia a dia, né, falar sobre compliance, principalmente sobre governança, mas a gente não tem esse entendimento do que vem a ser cada conceito. E não são conceitos muito extraordinários, muito diferentes, um bicho de 7 cabeças, né? Mas que devem fazer cada vez mais parte da nossa gestão pública. Então, quando a gente fala em governança, a gente fala em direcionamento, a gente fala em planejamento, né? O serviço público não pode ser feito de uma forma sem organização, sem um planejamento. Então, a governança tem esse conceito mais amplo, é o direcionamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na Egma, né? Trazer um pouco da parte prática do que vem a ser governança. Eu tenho certeza que lá a professora Leuzinete, no início do ano, faz aquela reunião geral para saber quais são os cursos que vão ser dados pela Egma, quem são os instrutores, quais são as regiões que vão ser capacitados os servidores. Então, isso é governança. Então, esse direcionamento e esse planejamento que é tão importante na gestão pública. E aí, quando a gente fala em compliance, né? Compliance tem esse nome em inglês, mas ele quer dizer to comply, é estar de acordo com as leis e com as normas. Então, é trazer essa governança para a parte que precisa ter transparência, precisa ter integridade e precisa ter ética, principalmente, que é um conceito também bem importante no compliance.
Então, mais uma vez, dando exemplo lá na EGMA, é quando a gente escolhe os instrutores pela sua capacitação, né? Não porque alguém indicou, não porque é parente de alguém, isso eu sei que é feito realmente dessa forma. Então, é realmente trazendo essa transparência, essa integridade para dentro da administração pública. Perfeito. Então, você falou de planejamento, ética, integridade. Então, são conceitos que a administração pública, né, preconiza. E por isso também a importância da urgência desses temas, né, a procura tão grande pela governança e pelo compliance na administração pública. Por que essa busca se tornou mais urgente nos últimos anos? Pois é, cada vez mais, como você falou, não é nada novo, né? Mas diante dos escândalos de corrupção, que infelizmente, não só no Brasil, mas mundialmente a gente vive, né, escândalos que vêm desde lá de 1970, então a gente tem escândalos assim, históricos de corrupção. Aqui no Brasil, a gente tem alguns casos bem emblemáticos, né? E que, infelizmente, quando a gente se depara com um, já vem outro. E assim, a sociedade está cansada disso. A sociedade está cansada de corrupção, de desvio de verba pública. Então, a questão da governança e do compliance, ela vem justamente para dar mais uma vez confiança à sociedade, né, de que não tem desvios, de uma gestão transparente, íntegra, para que a gente realmente tenha essa relação sociedade e Estado unidas e alinhadas cada vez mais. E aí é uma sociedade, né, que tem também os meios de comunicação, tem como acessar os sites de transparência, então que ela também está ávida por saber mais, né? Isso acaba nos cobrando também uma resposta, né, mais imediata, mais clara, mais transparente. Como é que a governança e o compliance, eles impactam, então, na prática, na qualidade desses serviços públicos ofertados para a população? Principalmente na questão do acesso à informação, né, Amanda? A sociedade quer saber onde está sendo investido o dinheiro público, sim. Os portais da transparência, tanto do Estado como dos municípios, servem para isso, para trazer transparência, para que a sociedade, a população tenha acesso a esses dados. Então, a obra pública, né, que está sendo feita, qual é o valor, aonde está sendo destinado esse valor, então folha de pagamento também, então tudo fica ali, esses dados todos têm acesso no portal da transparência, para que a distância da sociedade e o Estado sejam cada vez menores. Com certeza. E aí surgem também os desafios, né? Nós sabemos que uma cultura organizacional, uma cultura institucional, né, ela leva um tempo. E aí quais são, você que já é especialista na área, quais são os principais desafios da implementação da governança e do compliance na administração pública? Eu acredito que tudo que é novo tem um pouco de resistência no início. E para isso a gente precisa estudar e precisa saber os benefícios disso para a gente e para a gestão pública, né? Para o nosso ambiente de trabalho. Então, essa resistência à mudança pode ser um dos principais desafios assim, que a gente tenha. Muitas vezes, falta de capacitação. Então, da onde eu vou começar? Então, muitas vezes eu tenho até boa vontade, né, de tentar trazer essa integridade para dentro do meu trabalho, né, no meu dia a dia, essa cultura de integridade. Eu quero começar a implantar, mas por onde começar? Né? Então, essa capacitação é extremamente importante. Inclusive, hoje, nós estamos tendo lá na Secretaria de Estado de Transparência e Controle um curso de implementação de programa de integridade. Então, hoje está começando, é o primeiro dia, e o segundo dia vai ser amanhã. Por esse alinhamento que tem a STC e a EGMA, né? Então, nós estamos proferindo o curso
E é só estar ligado realmente nas redes sociais para saber todas as capacitações que nós temos lá, porque desculpa de falta de capacitação não existe mais dentro da gestão pública do Estado do Maranhão. É verdade. Boa lembrança, além dos cursos que estamos ofertando nessa parceria na STC, hoje na EGMA também com seu workshop sobre esse tema, às 15 horas, é a STC e a Fundação EGMA, né, inclusive os secretários, o Raul e a professora Leusinete, estão em Imperatriz. Então, eles estão fazendo uma ampliação desse acordo de cooperação técnica que funciona super bem há vários anos. São vários cursos, né? São vários cursos por mês, né? Diversos temas, todos gratuitos, com certificação. E agora está sendo ampliado para além de São Luís. Então, os secretários, né, Raul, Daniel, a Luana, o Wagner, o nosso diretor educacional, a nossa presidente da Fundação EGMA, Leusinete, estão em Imperatriz, com 2 cursos importantes, seguirão para Balsas, né, nessa primeira ampliação dessa parceria EGMA-STC, que tem dado muito certo. E você falou algo realmente relevante, Nízia, tem muita formação. É só buscar, tem o Instagram, Escola _ Governo, nós temos o site STC também, sempre em collab, em parceria, outros órgãos também, Secretaria de Saúde, CEPLAN, né? Então, nós realmente temos um portfólio de cursos gratuitos, que a gente pensa em conjunto a várias mãos. Tem também o EGMA nos municípios, que nós vamos, né, e assim, passamos uma semana pelo menos lá, levamos vários cursos, a pelo menos 2 municípios por semana. Vamos voltar aí para a Baixada, da OAP, né? Então nós seguimos também a demanda das audiências do orçamento participativo. Então é um mundo. São quase 30 ACTs, são diversos órgãos, as demandas livres também. Aqui nós vamos até as entidades ofertar essas formações. Então você que é servidor, você que está trabalhando ou conhece alguém, saiba que a Fundação Escola de Governo do Maranhão e outros parceiros estão de portas abertas, com realmente muitos cursos. Aproveite, que é de graça, tem certificação e o mais importante, muito conhecimento, né? Estamos aqui falando sobre governança e compliance na administração pública com a nossa instrutora Nízia Seabra, que daqui a pouco, às 15 horas, vai falar um pouco mais de forma aprofundada sobre esse tema. Mas voltando aqui para as perguntas, né? Que eu tenho certeza que você já está tendo alguns insights, algumas reflexões sobre esse tema. Eu queria que você explicasse também o papel da liderança dos gestores públicos, né? Que uma coisa são os conceitos, é a necessidade, é o planejamento, mas como essa liderança dentro mesmo da entidade pode favorecer essa cultura de integridade? Quando a gente fala de cultura de integridade, é trazer a governança e compliance para o nosso dia a dia, né? Então, a liderança, o comprometimento da liderança é extremamente importante. Não existe governança e compliance sem comprometimento da liderança. Inclusive, é o primeiro pilar quando a gente fala de programas de integridade. Então, exemplificando, não adianta eu querer ter ética, políticas internas, cultura de integridade. Eu, como servidora pública, se muitas vezes eu vejo para minha alta administração e não vejo que a conduta seja dessa forma. Então, realmente, essa conduta ética, íntegra, deve vir de cima para baixo. Tem que ser dado o exemplo sempre. E aí isso contagia toda a gestão. Implantar essa cultura de integridade no nosso dia a dia dentro da administração pública é extremamente importante e é o que vai fazer diferença realmente no nosso dia a dia. E aí, então, vem a pergunta de 1 milhão, né? Como transformar essa, digamos, necessidade formal em uma cultura efetiva? Aí é desafiador, mas não tem jeito através da capacitação, de educação. A gente levar informação realmente, e aí você acabou de falar o tanto de capacitação que a EGMA tem, que a STC tem.
Eu já tive a oportunidade de estarmos juntas em Timon, fazendo capacitação lá para os servidores. E eu vejo que muitas vezes existe muita boa vontade. As pessoas querem trazer realmente essa ética e essa integridade para dentro da gestão, mas não sabem por onde começar. Então, é realmente levando capacitação, né, para dentro da gestão pública realmente e começando aos poucos, né? Uma cultura de integridade, um programa de integridade, eu sempre digo que a gente não implanta do dia para a noite, jamais. É todo um processo, todo um procedimento, então, mas que deve ser dado o seu ponto de partida, que isso que é o mais importante. E você estava falando sobre um curso que está acontecendo na Secretaria de Transparência e Controle, né, essa semana. E aí eu queria ampliar, queria saber também de você que conhece por dentro, porque trabalha lá, qual o papel da STC, da Secretaria de Transparência e Controle, nesse fortalecimento do compliance no Maranhão. A STC, ela é um órgão central, onde a gente vai trazer todas as políticas internas, todas as diretrizes, quando se trata de transparência, integridade, né, e ética. Então, assim, recentemente a gente teve instituído o decreto 38.074 de 2023, que é o que institui o programa de integridade no Poder Executivo. Então, isso se estende também. O que isso quer dizer, né? É que, além da STC, nós já temos o nosso programa de integridade, mas que todos os órgãos da administração pública do Maranhão, né, do Executivo, também precisam ter os seus programas de integridade. E o que isso vai mudar para a gente? É que cada vez mais a gente vai trazer essa transparência e essa integridade para a nossa gestão pública. Então, esse decreto é de 2023, ele já está em andamento, já foi publicado. Aos poucos, estão tendo essas mudanças, essas transformações, para que a gente possa trazer cada vez mais ética e integridade para a gestão pública realmente. Perfeito. Eu queria agora que você desse um spoiler, né? Que você falasse o que vai abordar nessa palestra de logo mais às 15 horas na EGMA. Eu fico muito feliz, né? Como eu falei, eu tenho muito orgulho de ser instrutora da EGMA. Por onde eu vou, quando eu falo que sou instrutora da EGMA, eu digo que a sensação é da gente ser o diamante da temporada, porque as pessoas nos veem como realmente pessoas capacitadas, né? De estarmos ali com conhecimento para divulgar cada vez mais e capacitar os servidores públicos. E mais tarde, né, às 15 horas, estarei ministrando um workshop sobre governança e compliance na administração pública. E eu quero trazer, além desses conceitos, mostrar aos servidores públicos, na prática, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então, se eu pretendo implementar um programa de integridade no órgão que eu trabalho, quais são os primeiros passos que eu preciso ter para isso? Como eu falei, é um grande desafio para o servidor público isso. Então, claro, que é importante a teoria, mas eu quero trazer isso para a prática, para que eles possam ver que no dia a dia é possível a gente implementar e consolidar essa cultura de integridade dentro da gestão pública. E aí, só para dar mais um outro spoiler, né? Com essa minha jornada, né, com a EGMA nos municípios, vendo esse desafio, mês que vem eu estarei lançando um livro, inclusive vou fazer um lançamento lá na EGMA, sobre compliance na administração pública, e de uma forma sem juridiquês, de uma forma bem simples, um manual realmente, para que o servidor público ele leia e ele consiga colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, agradecer pela oportunidade da EGMA de viver essa experiência, viver essa realidade e poder trazer esse livro, publicar esse livro, e também pelo lançamento lá na EGMA. Perfeito, parabéns. Aproveitando o ensejo do livro, eu queria entender um pouquinho mais da sua trajetória. Como é que foi essa motivação de entrar nesse segmento de compliance?
Pois é. Eu estou desde 2022 na Secretaria de Estado de Transparência e Controle. Eu tenho 19 anos que eu sou servidora pública. Inclusive, eu e a Amanda, nós já trabalhamos juntas na Secretaria de Turismo, com essa grande profissional que eu tive o prazer de trabalhar antes da STC. Mas na STC, realmente, eu atuava na área tributária, então não tinha nada a ver com compliance e governança. Mas desde 2022 que eu comecei a atuar no jurídico da STC, ampliou muito os meus horizontes nessa área. E aí eu resolvi me especializar realmente. E cada vez mais, como eu falei, os órgãos de controle e a sociedade realmente busca por essa honestidade realmente da gestão pública, de confiar cada vez mais. Então, a gente trazer cada vez mais ferramentas para que a gente possa fazer com que a população confie na gestão pública. Então, isso que me motivou realmente a mudar de área. E eu sou, como vocês podem ver, né, eu sou extremamente feliz no que eu faço, no que eu falo, no que eu estudo, e isso se transformou agora em livro. Sou muito feliz de dar capacitação sobre isso, poder falar sobre isso e poder aprender também no meu dia a dia. Gente, infelizmente estamos nos minutos finais. Quem quiser saber mais vai ter que ir à palestra às 15 horas. A Fundação EGMA está de portas abertas. Então eu deixo aqui esses últimos minutos para suas considerações finais. Faço o convite, né, para quem quiser acompanhar mais sobre esse tema, que ainda tem essa oportunidade hoje, logo mais na EGMA. Obrigada, Amanda, pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto que é tão importante, que eu tenho um prazer imenso em dividir conhecimento. Mas reforçar aqui o seu convite, né, às 15 horas, a gente estará lá na Fundação EGMA, ministrando workshop sobre essa temática. Então, vai ser um prazer ter você lá com a gente, se atualizando, dividindo aprendizados, que isso que é o mais importante. Então, muito obrigada novamente e estamos juntas sempre. Estamos sim. Então, Rua da Estrela, 540, centro, aqui pertinho da Rádio Timbira, ali próximo ao convento, fica a Fundação EGMA, na Rua da Estrela. Aguardamos vocês. Nízia, muito obrigada pela sua entrevista, por esses esclarecimentos. Quem perdeu pode voltar lá no canal do YouTube da Rádio Timbira e acompanhar a entrevista completa, que fica gravada lá. E esse foi mais um programa EGMA no Ar, o programa da Fundação Escola de Governo do Maranhão. E nós nos vemos na próxima terça. Até lá. EGMA no Ar, qualificando o servidor. Promoção Escola de Governo do Maranhão. Timbira,